Fala, pretos e pretas. Aqui é o Fabianão e esse é o canal Preta Intenção. Já faz algum tempo que eu não venho aqui gravar com vocês, pra vocês, mas hoje eu vim fazer um negócio um pouco diferente. Como vocês viram logo no começo, ele de café preto. O café preto veio de uma necessidade de falar de coisas básicas logo pela manhã, de uma forma bem tranquila, sem muitas firulas, preparações, estudos ou coisas do gênero. Aqui a gente vai abordar alguns assuntos que a gente deveria falar pelas manhãs, nos nossos cafés da manhã, para a gente resolver alguns certos problemas simples. E o tema de hoje é: o que é preconceito? Vem comigo. A gente fala bastante sobre o preconceito aqui nesse canal. A gente tenta entender o que é, de onde vem, como é causado, por que as pessoas ainda agem preconceituosamente. E ao longo de muitos estudos na vida, a gente chegou a algumas conclusões. O fato é que as pessoas são preconceituosas sem saber que elas são preconceituosas. E tem muita gente que não é preconceituoso por querer, que age, vamos dizer, impulsivamente, porque nem percebe que aquilo acaba afetando a forma de vida de outras pessoas, entende? Há uma grande dificuldade de entender o racismo quando a gente não fala, mais específico, o racismo, quando a gente não fala sobre o tema. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um povo que não admite que houve o erro do racismo, assim como outros países também, tá? Não vou chicotear o Brasil e maltratá-lo como se ele fosse o único país que fizesse isso, que agisse dessa forma. Estados Unidos também, alguns países da Europa também agem dessa forma. Então, não há uma exclusividade nossa. Não se sinta o alecrim dourado ainda. E a gente não conseguiu entender que isso foi uma característica do Brasil por anos. Ser preconceituoso, agir preconceituosamente, porque sim, porque nós éramos inferiores, aí eu digo nós pretos éramos inferiores, vi de histórias europeias, de quem trouxe os escravos para cá, perdas de guerra, entre outras coisas. E quando a gente chega aqui, a gente não tem muito o que reivindicar, a gente não tem muito como brigar com as pessoas, porque elas já estavam com a cabeça formada, com esse preconceito sobre o nosso povo. Mas aonde eu quero chegar com isso? A gente precisa fazer o exercício da comunicação, da fala. A gente precisa trazer isso mais naturalmente para as nossas pautas do dia a dia. A gente precisa falar sobre preconceito
o que é, como aconteceu, por que aconteceu, assumir algumas coisas que a gente não gosta muito de assumir, que é: eu tenho uma cor diferente da sua, cor de pele, e tá tudo bem. Esse é o grande problema, a gente não fala sobre isso, muito pelo contrário. As pessoas, quando são confrontadas sobre racismo, principalmente, ou até outros preconceitos, dizem: ah não, mas eu conheço alguém que é, tenho alguém que é, eu nem enxergo cor. Esse é o maior erro que a gente pode causar, que a gente pode cometer. Por que esse erro é tão grave? Porque a partir do momento que a gente deixa de ver a cor do outro, a gente deixa de tentar entender o que aquela cultura daquele outro fez e faz por ela, por você, por esse país e por todo o resto do mundo. Então, o primeiro passo é assumir que existem cores diferentes, que nós não somos todos iguais fisicamente. Tem gente que tem olhos mais escuros, tem gente que tem olhos mais claros, tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga, tem gente que anda com as próprias pernas, tem gente que não anda com as próprias pernas, tem gente que tem preferências por amarelo, por azul, por homem, por mulher, por rosa e outras coisas mais. E a partir do momento que você assume que isso é uma verdade, que aquilo permeia a sociedade e a gente vive através dessas diferenças, nós somos pessoas tão boas quanto, ou melhores, a partir do momento que a gente as enxerga. A partir do momento que a gente consegue lidar, entender, falar, comunicar com o outro. Aí a gente começa a entrar um pouco mais na solução desse problema. E a partir do momento que você considera a cor, o gênero, as dificuldades, deficiências, entre outras coisas, você passa a incluí-las no seu pensamento, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E você vai pensar o como ela gostaria de ser tratada, ou como você gostaria de ser tratado se estivesse naquele lugar. Ou até melhor, como sua mãe, o seu pai, o seu filho gostaria de ser tratado naquelas situações. E esse é um exercício constante, porque a gente vai errar durante muito tempo, porque toda vez que a gente está aprendendo uma nova arte, um novo idioma, uma nova forma de agir, a gente erra. O que não pode é que ao primeiro erro a gente fuja, se esconda embaixo das nossas carapaças, embaixo dos nossos preconceitos e abandone a tentativa do diálogo e do entendimento. Dito isso, é muito importante lembrar que isso está na estrutura do país, na estrutura da educação, nos livros que nós lemos e nos filmes que nós assistimos, nas novelas, nos desenhos. Isso já está dentro dessas outras coisas que nos rodeiam. Então toda vez que acontece uma piadinha, que acontece uma conversinha de um lado, um olhar torto, uma risadinha na troca de olhar, isso já faz parte do seu preconceito agindo antes mesmo de você se dar conta que aquilo acontece dentro de você também. E vale mais uma ressalva que a partir do momento que você nota que isso aconteceu, a coisa mais importante que você tem para fazer é exatamente essa: assumir seu erro e procurar entender o porquê que você errou e como não errar mais. E as melhores pessoas para você conversar sobre isso são com aquelas que você cometeu o ato racista, preconceituoso, homofóbico, sem você perceber. E aí você vai de encontro com o que ela também pensa.
que é a evolutividade ou a possibilidade de evolução do ser humano. Sendo assim, você vai ter uma explicação, uma palavra de conforto e um entendimento da perspectiva daquela pessoa, talvez de parte do grupo, porque é muito difícil falar por um grupo, porque você é uma pessoa e as pessoas agem de forma diferente, assim como a pessoa que você pergunta. Nem sempre ela vai ter todas as respostas para você. E às vezes as respostas dela não serão aquelas que você quer ouvir. Esteja pronto. Porque acho que esse é o segundo ou terceiro passo que eu me perdi aqui, mas esse é o próximo passo. Esteja pronto para você receber tudo aquilo que você não gostaria de ouvir. Porque isso faz parte. Primeiro a gente tem uma crença, um pensamento, um entendimento, uma educação, e a gente confronta ela com artigos, pensamentos, hipóteses, teses científicas, e aí a gente descobre o quão forte ela é. E aí, se essa ideia resistir um debate, não para você, mas perante os demais envolvidos nesse debate, se for algo ponderável, se for algo aceitável para todos daquela discussão, o seu ponto estava certo. Você não foi preconceituoso, e aí houve o subjugamento daquele que se sentiu ofendido. Mas por outro lado, se você não tiver certo, se você tiver errado ou equivocado, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir que você não entende de tudo. E que não há necessidade de você entender de tudo, mas há necessidade de você querer aprender sobre tudo aquilo que te rodeia. Consegue entender o quão louco é isso? E a partir desse momento que você quis entender, você quis trazer essas pessoas para perto de você, elas vão te trazer para perto delas e vão te contar, vão confidencializar algumas coisas, alguns pensamentos, vão te mostrar algum outro lado que talvez você não tenha visto ainda. E aí que fica interessante, porque você rompe a barreira do preconceito e chega ao ponto do entendimento. E aqui eu tenho que descer do alto do meu pedestal da arrogância de quem já sofreu preconceituoso e talvez possa parecer piegas, não sei se é essa a palavra, ou arrogante, ou eu não sei de tudo. Eu vou errar, eu erro muito. Mas esse exercício eu pratico diariamente. Eu necessito desse entendimento, dessa consulta, dessa construção de pontes. Então eu vou me aproximar de todos os grupos, dos mais preconceituosos aos mais expansivos. E vou trazer aqui para vocês sempre uma análise mais simples e sem tantos julgamentos de valor em cima dessas pessoas ou dessas estruturas que eu consultar, que eu conhecer. Mas aí entra um adendo. Eu sou uma pessoa preconceituosa, eu sou uma pessoa com diversos pensamentos críticos diferentes dos seus e dos demais que nos rodeiam, que fazem parte das nossas vidas. E por muitas vezes eu não vou agradar vocês, a mim e aos outros que fazem parte do grupo. Mas sempre que houver a possibilidade, eu gostaria, sempre que houver a necessidade, eu gostaria muito de ser notificado de que, você está sendo preconceituoso, você está agindo contra aquilo que você sempre falou. E aí a gente conversa, a gente debate, a gente explora os pontos fracos dessa nossa sociedade e vamos além. E aprendemos com os nossos erros. Tudo bem?
Esse foi o primeiro, um teste, sem muita produção, somente eu, a câmera, uma linda vista, e com vocês, o nosso café preto. Se você não é inscrito no canal, aproveita para deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para ser notificado assim que os vídeos saírem. Peço desculpa àqueles que já me acompanhavam antes e os que chegaram por agora. Como vocês sabem, está no meio de uma pandemia, na saúde mental é uma coisa que nem todo mundo tem. Inclusive me fez falta durante algum tempo e por isso eu parei de produzir, porque eu não conseguiria trazer nada de novo para vocês além do sentimento doloroso de estar vivendo uma pandemia após quase um ano de tentativas frustradas de liberações, saídas, possibilidades e até mesmo aprendizados com elas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero conseguir fazer todas as manhãs. Conto com vocês. Vejo vocês em breve. Eu sou o Fábio Arão e esse aqui é o Preto Intenção. Seja muito bem-vindo.